Olá, bem-vindo, bem-vinda à Trilha da Qualidade Automotiva, promovida pelo IQA, o Instituto da Qualidade Automotiva. O tema do nosso evento aqui é regulamentação para a indústria automotiva e toda a complexidade que o tema envolve. Antes de começar, eu me apresento, eu sou Giovana Riato, eu sou editora executiva da Automotive Business, que é parceira do IQA na realização da Trilha da Qualidade. Bom, nesse vídeo a gente vai falar dos desafios do setor automotivo diante da modernização do modelo regulatório no Brasil. E para endereçar esse tema, a gente recebe aqui o Marcos Heleno Gerson, que é presidente do Inmetro. Marcos, é um prazer enorme ter você aqui na Trilha da Qualidade. Seja muito bem-vindo. Marcos, está no mudo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição. Vai passar um vídeo primeiro, né, Bia? Muito bem. Então, você preparou uma apresentação para a gente, né? E a gente vai seguir depois dessa apresentação com Ok. um bate-papo sobre o tema. Então, pode ficar à vontade para compartilhar sua tela, para começar aí o seu conteúdo. Só pergunto se apareceu. Apareceu. Tá joia. É um grande prazer para mim estar aqui e poder contextualizar um pouco sobre o que o Inmetro está pensando e o que o Inmetro está querendo comunicar nesse modelo regulatório, que mais do que uma modernização, eu diria que é uma instituição de uma governança sobre a regulamentação que o Inmetro faz, já que não, na prática não havia um modelo regulatório existente. Havia um conjunto de práticas que o Inmetro seguia na hora de fazer sua regulamentação, mas que formalmente não estava bem constituído como um modelo na sociedade poder ser divulgado e cobrado adequadamente. Então, para entender esse modelo, acho que a gente tem que contextualizar algumas coisas que estão acontecendo no momento e que está orientando todo o esforço que o Inmetro está fazendo. Uma primeira ideia que eu gostaria de tocar aqui é a questão da qualidade. Eu costumo dizer que o Brasil está meio que numa encruzilhada, ele está num momento em que ele realmente precisa definir qual caminho ele pretende seguir. Os países em desenvolvimento, eles se caracterizam muito pela presença simultânea de estruturas modernas com estruturas arcaicas. Então, nós sabemos que nós temos no Brasil experiências exitosas, né, como a Embraer, como a indústria automotiva, de produtos com qualidade, de alto valor agregado, mas, ao mesmo tempo, temos grande parte da economia ou na informalidade ou em produtos que não se caracterizam por essa qualidade. E isso é muito ruim. Ele é muito ruim porque os produtos com valor agregado e com qualidade, eles exigem uma competência maior nos seus recursos humanos que vão trabalhar nesses produtos. Isso vai gerar empregos melhores, melhor necessidade de qualificação e, no final, salários melhores, tanto para quem trabalha na indústria quanto para o comércio, que são os próprios consumidores, afinal de contas. Então, eu costumo dizer que é um ciclo virtuoso. Se você tem produtos que você tem valor agregado neles, você vai ter melhores empregos, você vai ter melhor qualificação, você vai ter melhor salário e um melhor padrão de consumo e assim sucessivamente, digamos, numa espiral ascendente. E nós entendemos no Inmetro que o grande ator que produz essa qualificação dos produtos, quem gera competitividade, tecnologia, segurança, é o empreendedor, é o setor produtivo. Então, são as empresas, via de regra, que adicionam qualidade para os seus produtos. Só que, para isso, as empresas precisam de um suporte, precisam de uma infraestrutura. Nós somos muito acostumados a pensar na infraestrutura logística, e está sendo feito um grande trabalho pelo governo na recuperação dessa infraestrutura logística, principalmente em transporte, que é um custo muito grande ainda dentro do país, e de baixar esse custo do Brasil, né? A própria CEPEC também tem feito um grande esforço na questão financeira para poder também reduzir esse custo do Brasil, mas pouco se fala numa infraestrutura que é particularmente cara
para o setor produtivo, para o funcionamento do comércio, que é a infraestrutura da qualidade. Esses conceitos chamam a atenção uma grande ignorância sobre eles. Né? Se desconhece a funcionamento da infraestrutura da qualidade, até mesmo o que seja. E é interessante que, há pouco tempo atrás, eu recebi no Inmetro para uma visita um industrial, um empresário, que já foi presidente de várias empresas, e ele ficou espantado quando fomos mostrando todas essas partes da infraestrutura da qualidade dentro do Inmetro, desde o centro tecnológico, passando por a área de acreditação, avaliação da conformidade, etc. E uma frase que ele me falou, que acabou me marcando muito, foi que ele achava que o Inmetro era só aquela organização que bota selinho em produto. Então, isso é uma visão de quem tinha 30, 40 anos dentro do setor produtivo. Então, isso mostra o tamanho do desconhecimento sobre a infraestrutura da qualidade e talvez explique por que nós não estamos num patamar melhor, né? Por que é tão difícil comunicar essas ideias. Então, quando falamos de infraestrutura da qualidade, nós estamos falando na metodologia, na padronização, na regulamentação técnica, na acreditação, na avaliação da conformidade, que é a certificação, né? E também na vigilância de mercado. Mas muito mais do que isso, muito mais do que partes, o que eu considero essencial é que a infraestrutura da qualidade ela tem que funcionar como um sistema. Essas partes não estão isoladas. Esse é o grande desafio do Inmetro hoje, tanto interno quanto externamente. Mostrar, né, e coordenar essas atividades de forma harmônica, de forma que funcionem realmente como um sistema. Eu não posso ter uma norma que coloque requisitos, por exemplo, que não podem ser medidos, que não tem condições tecnológicas de ter a medição, ou ela não existe no Brasil. Fica muito caro fazer uma no exterior. Então, é um problema de desarmonia entre partes do sistema de infraestrutura da qualidade. Então, na base do sistema, nós temos a metodologia, e isso é fundamental no desenvolvimento tecnológico, principalmente. Nós só conseguimos avançar na tecnologia à medida que nós conseguimos medir, tendo uma rastreabilidade no sistema internacional e transmitindo essa rastreabilidade dentro do país através das calibrações, verificações, coisa que a indústria automobilística conhece muito bem, porque a própria montagem dos automóveis elas acaba envolvendo partes fabricadas em países diferentes, que tem que estar com a mesma metragem, né, com as mesmas medidas, para poder funcionar adequadamente. Temos uma parte de normalização, a partir do momento que eu consigo medir, eu posso traduzir isso em normas técnicas, em regulamentos. A partir daí, eu posso constituir um plano de ensaios de inspeção, ou seja, um programa de avaliação da conformidade. Como é que eu vou medir o que está na norma? Qual o tamanho do lote? Né? Como isso vai ser ensaiado na prática? Um programa de certificação, e lembrando que não é o Inmetro que certifica o produto, são os organismos acreditados que acabam certificando, sob supervisão do Inmetro. E um sistema de acreditação, que é o final de tudo isso, é onde colide, né, junta todas essas partes, que vai justamente conferir o reconhecimento internacional e que vai garantir a confiança de todo esse sistema. Então, quando esse sistema de infraestrutura da qualidade funciona adequadamente, a indústria em geral tem uma alavanca, acho que esse é o melhor termo, uma alavanca para poder impulsionar a sua qualidade e comunicar dentro da sociedade que o seu produto é confiável, que ele tem tanto questões de segurança quanto de desempenho, a parte de inovação tecnológica e a parte de competitividade desses produtos. E esse é uma visão, né, da própria Unido sobre todo esse sistema de infraestrutura da qualidade, começando lá no centro, na governança, né, passando pelos institutos da infraestrutura da qualidade, que aqui no Brasil, basicamente, é o Inmetro e a ABNT, os serviços da infraestrutura da qualidade, que entra aí todos aqueles organismos acreditados pelo Inmetro, de certificação, calibração, inspeção, as empresas e o setor produtivo, e, finalmente, os consumidores que vão receber e vão ter contato com todos esses produtos e serviços.
Então, a indústria automobilística está ali nesse segundo verde, né, que é as empresas do setor produtivo, que se comunicam basicamente com essa infraestrutura da qualidade de serviço, seja por organismos acreditados ou pelo próprio Inmetro, pela própria ABNT, que interagem fortemente com o próprio setor. E essa é a missão do Inmetro. Então, o Inmetro ele não é um simples instituto metrológico, ele é mais do que isso. Ele é praticamente, podemos dizer, um instituto de infraestrutura da qualidade. Então, a grande missão do Inmetro é viabilizar soluções de infraestrutura da qualidade que adicione justamente confiança, qualidade, competitividade aos produtos e serviços que são disponibilizados pelas organizações. Então, a nossa missão é a infraestrutura da qualidade. É isso que nós precisamos entregar. Então, o Inmetro ele não é um órgão regulador, ele não é apenas um instituto metrológico, ele não é um instituto de avaliação da conformidade, ele é o conjunto dessas soluções e dessas ferramentas que devem ser colocadas à disposição do setor produtivo. Quando verificamos a posição do Brasil dentro do índice global da infraestrutura da qualidade, nós ocupamos hoje a 14ª posição. Muito pelo esforço metrológico, nós temos uma metrologia de destaque dentro do país, dentro do mundo, né? Mas nós temos muito a avançar ainda em avaliação da conformidade, normalização e acreditação. A cobertura ainda pode melhorar muito e ainda recente de ser muito concentrada na região sudeste. Então, nós temos um belo caminho pela frente para melhorar isso também e ter uma posição que nos coloque, no geral, entre os 10 do mundo, que é onde acredita que a economia brasileira tem que estar. Então, com uma infraestrutura da qualidade mais desenvolvida, mais robusta, como se diz, nós teremos melhores condições de produzir produtos e serviços com qualidade. Então, é essa infraestrutura da qualidade que está fortemente no planejamento estratégico do Inmetro para os próximos anos. No nosso planejamento, em que nós temos a nossa missão e a nossa visão, nós temos os nossos objetivos estratégicos, os 6 primeiros, que foram fortemente voltados para resultados e para a promoção dessa infraestrutura da qualidade. Então, um primeiro objetivo estratégico, que é prover soluções tecnológicas de infraestrutura da qualidade ao setor produtivo, tendo uma ênfase muito grande à economia 4.0, e aí nós temos nossos 52 laboratórios de pesquisas no Inmetro para poder trabalhar com o setor produtivo no desenvolvimento de soluções, de tecnologia realmente. Então, isso é do Brasil, foram construídos ao longo dos anos, fruto de pagamento de impostos da sociedade, então está à disposição para projetos e podemos avançar. Queremos também, e isso vai tocar fortemente o tema de hoje, aumentar a eficiência regulatória em alinhamento aos princípios da liberdade econômica. O Brasil é um país que, de modo geral, se regulamenta muito com pouca eficiência. Tem regulamentos demais e quem está nos setores ressente que essa regulamentação não é efetiva. Então, não sei exatamente onde um atrapalha o outro, mas a eficiência já nos diz que nós temos que ter menos regulamentos, mas que sejam realmente eficazes. E um grande esforço está sendo feito nesse sentido. Também temos uma questão central de efetividade da supervisão de mercado, principalmente no que tange a diminuição de recursos ao longo do tempo e também a complexidade da própria economia. Se tornou mais complexa e as formas tradicionais de fazer fiscalização do mercado, ela se tornou muito ineficiente. Nós precisamos realmente melhorar isso, principalmente incorporando realmente a tecnologia da informação e gerando dados estratégicos para que ela possa ser feita de forma mais eficiente. Precisamos fortalecer a atividade da avaliação da conformidade no país. Nós temos cerca de 1.900 laboratórios para ensaios e testes, 150 organismos de certificação, mais alguns 300 de inspeção. Então, acho que temos espaço para melhorar muito isso, melhorar a cobertura, principalmente de muitos que acaba tocando a indústria automobilística, né, muitos ensaios e testes que não conseguem ser feitos no Brasil, tem que ser feito no exterior, e nós sabemos que isso atrapalha muito.
Superação de barreiras técnicas ao comércio exterior, também é algo que estamos trabalhando fortemente como objetivo estratégico. O Brasil, como membro, né, como assinante do Acordo Internacional para a Remoção de Barreiras Técnicas. E um sexto objetivo, que é ressignificar a compreensão entre a sociedade e o Inmetro. O Inmetro não é aquele órgão do selo, ele não é aquele órgão que está lá fazendo, simplesmente atrapalhando o funcionamento do comércio, perturbando, gerando multas. Pelo contrário, a regulamentação e a fiscalização de mercado que o Inmetro promove, ela tem um objetivo, que é promover a infraestrutura da qualidade para que as empresas possam realmente adicionar qualidade. Eu costumo dizer, né, que a grande diferencial de tudo isso, se nós pensarmos uma metáfora, né, você pode ter aquele jogo de futebol sendo disputado num campinho, né, de terra, com poucas regras e todas aquelas confusões pitorescas que a gente conhece, ou você pode ter um campeonato inglês, uma Premier League, com o campo todo arrumado, com o regulamento do campeonato muito bem definido, e com isso você pode ter os investimentos que fizeram da Liga Inglesa hoje a top do mundo. E não era assim há 20 anos atrás. Então, esse papel de dar todo o suporte para que o espetáculo aconteça é o papel do Inmetro. É as regras do jogo, porque tendo as regras do jogo, as empresas podem investir e podem fazer seu planejamento futuro e atuar dentro do mercado com confiança. Então, a partir daí, nós chegamos no modelo regulatório que está justamente alinhado com essas ideias e com a necessidade de ter um modelo, uma regulamentação muito mais eficiente do que nós temos hoje. Então, as diretrizes que foram à consulta pública, e está sendo feita a análise agora, dizem respeito a como deve ser feito esse processo regulatório, quais são as responsabilidades de fornecedor, como se usa a avaliação da conformidade, né, quais são as potencialidades, participação do privado, a vigilância de mercado e todos esses fatos que a gente pode ir conversando ao longo do evento, né? Mas, basicamente, o nosso modelo regulatório pretende ser um conjunto de base de soluções e não amarras que prendam e se tornem desatualizados praticamente à medida que forem sendo publicados. Então, entendemos que numa sociedade mais dinâmica, você tem que ter muito mais os princípios e diretrizes bem implementados para que possa, com isso, produzir regulamentos que sejam mais flexíveis, mais rápidos de serem promovidos e, por isso mesmo, muito mais eficientes. Então, essa vigilância de mercado, fiscalização, essa regulamentação vai unir os institutos de infraestrutura da qualidade, os serviços e as próprias empresas e consumidores. A consulta pública gerou mais de 1.200 sugestões, envolvendo 174 instituições que apresentaram contribuições no Brasil e do exterior, e a audiência pública está prevista para ser realizada em setembro, com a publicação efetiva em outubro. E, a partir daí, haverá uma intensa agenda regulatória de produção, de consolidação, revisão de regulamentos dentro dessa nova concepção. Por fim, uma última mensagem que eu acho que é importante passar também, é que dentro da Lei 3.243, que trata do marco de ciência, tecnologia e inovação, o Inmetro ele é uma ICT. Significa que nós podemos firmar compromissos com entidades privadas para promover a inovação. A ideia principal do marco é criar um modelo tríplice hélice da inovação entre governo, empresa e universidade. E nós entendemos que o Inmetro ele já está no DNA fazer essa relação. Ele é governo, tem a sua universidade, tem as suas universidades parceiras e está em contato com as empresas. A grande questão é realmente fazer esse casamento em torno dos projetos de inovação. Então, somos bem abertos a promover modelos, né, de colaboração que já sai daquelas questões de termo de cooperação, que é muito comum o governo fazer, né, termo de cooperação entre entidades. Nós não, podemos fazer acordos de parceria diretamente com entidades privadas, se for para promover inovação
num modelo que é muito mais ágil em termos de utilização de recursos públicos. Que, aliás, não são nem recursos públicos, muitas vezes são recursos até privados. Então, fechando, voltando para onde nós tínhamos começado, né, é essa estrutura que permeia toda a regulamentação do IMET. É a que vai desde o sistema de governança até os consumidores. E quando nós olhamos no centro desse sistema de governança, está o quadro regulatório. Então, o modelo regulatório, vejam que ele tem uma importância fundamental dentro dessa promoção da infraestrutura da qualidade. Ele está no centro da governança. E tem também uma tal de política de qualidade, que é uma outra palavra, um termo totalmente ausente no Brasil, e que já deixa aqui, é algo que está na mira do Inmetro com um prazo muito curtíssimo, tratar desse assunto e aí ter a governança bem estabelecida para o funcionamento de todo esse processo. Então, em linhas gerais, o Inmetro, o que ele pretende ser? A nossa visão de futuro é ser uma caixa de ferramentas. Então, o que nós visualizamos é o setor produtivo, comércio, apresente ao Inmetro suas demandas, que muitas vezes ele mesmo não tem a percepção clara do que pode ser feito em apoio, e através do diálogo, da construção de soluções, nós possamos customizar a ferramenta necessária para a produção daquele produto ou serviço que é necessário naquele momento. Então, é isso que nós queremos entregar, a ferramenta adequada, no momento adequado, para que o setor produtivo possa ser o grande ator desse desenvolvimento econômico do país. Nós não temos ciúme nem disputa de espaço, pelo contrário, se o nosso apoio gerar uma economia mais forte, o Inmetro está conseguindo cumprir a sua missão. Obrigado a todos pela atenção e fico aqui à disposição para podermos conversar. Marcos, a gente que agradece pela apresentação, super esclarecedora, obrigada. Eu convido aqui para o nosso bate-papo, para se juntar a nós, o Cláudio Moisés, que é presidente do IKEA. Cláudio, bem-vindo, prazer ter você aqui na nossa discussão. Bom dia, Giovana, e muito obrigado, né? E seja bem-vindo também, presidente. Vou chamá-lo de Marcos, se me permitir. Claro. Seja bem-vindo, um prazer realmente, né? Só para fazer uma pequena introdução, né? Então, o IKEA é um Instituto de Qualidade Automotiva, né? Então, a gente é um organismo certificador especializado na indústria automotiva e fundado já há 26 anos pelas entidades do setor, né? Anfavea, a Sindipeça, a Sindirepa. E eu acho que é um ator válido aqui dentro desse contexto atual, né, para trazer essa discussão, né, desafios do setor automotivo diante da modernização do modelo regulatório, né. Hoje a gente acaba falando muito de indústria da mobilidade, né. Então, e aí pesquisando um pouco aqui para preparar nossa conversa, encontrei uma frase sua, Marcos, que você falou assim, né, só conseguimos inovar no que dá para medir, né. Então, acho que isso é um ponto fundamental, realmente, essa questão da conformidade, né, para a gente abrir essa discussão, né, nesse momento, realmente, de transformação da indústria da mobilidade, né, com tecnologias, indústria 4.0 e tudo que a gente está vendo por aí. Perfeito, Cláudio. E se nós pensarmos, né, a indústria 4.0, ela depende muito da metrologia. Um exemplo são os sensores, né? Se você não tem os sensores com precisão e aferição, muita coisa dessa indústria 4.0 fica comprometida, e é o grande desafio, né? Isso que está gerando a qualidade, você poder, com precisão, determinar o tempo e espaço, né? E quando a gente pensa em toda essa indústria de transporte, né, o Uber se tornou possível, por exemplo, o negócio do Uber se tornou possível quando um GPS simples instalado num automóvel, num telefone, permite que você tenha com uma precisão de 4, 5 metros, que é o suficiente, todo esse controle dos veículos, né? E quando a gente fala de Uber como exemplo, isso vai para toda a logística de transporte, né? Você tem condições de acompanhar uma carga a partir do momento que você desenvolveu a precisão naquele instrumento. E hoje, por exemplo, a gente fala de cirurgia remota, né?
cirurgia feita por utilização de computadores, inteligência artificial, essas coisas todas. Também vai depender do sensor. Imagina uma cirurgia sendo feita, como tem que ser preciso, né, a reprodução de quem está fazendo o controle da cirurgia. Então, são exemplos mil que nós temos, né, e carros elétricos e outras coisas mais, em que é justamente a capacidade de medir que permite que a indústria possa fazer. Só para dar um exemplo bem atual de hoje, né, a questão do Covid. O que é o Covid em termos de diagnóstico? É você fazer a medição da quantidade de vírus que tem numa amostra de sangue. Então, se eu não consigo medir isso com precisão, eu vou ter testes que você não sabe o grau de eficiência deles. E isso, passado um ano já de pandemia, ainda é uma incerteza muito grande, né? Aqueles casos de falso positivo, falso negativo, estão o tempo todo falando por causa disso, é falta de precisão, de você realmente poder, naquela amostra, quantificar a quantidade de vírus que está na célula. Ou seja, a gente precisa ter essa caixa de ferramenta, né? E a gente precisa também dispor dessa governança para poder gerir todo esse processo, né? Acho que é isso. Isso, e se nós observarmos o modelo regulatório que o Inmetro colocou em consulta pública, ele coloca mais obrigações para o Inmetro do que qualquer outra coisa. Então, ele segue uma ideia até como deveria ser uma constituição, né, de você colocar limites até onde você pode ir. Eu sempre acreditei que uma constituição deve ser muito mais baseada em limites do que deve fazer. Né? Isso deve fazer, as leis ali vão regulamentando. A gente tem que colocar limite, porque se você não coloca limite, você se torna sujeito a ter o arbítrio de quem tem na cadeira, quem está sentado na cadeira. E aí você fica dependendo se quem está sentado na cadeira tem boas intenções ou não, e essas coisas todas. Agora, se você tem um sistema de governança, tem os limites, e, por exemplo, o Inmetro vai fazer uma regulamentação na área automotiva, e a própria Anfávia, o IKEA pode levantar, olha, Inmetro, você está violando aquele que a gente combinou no modelo regulatório. Você botou uma diretriz, um princípio lá que deve ser observado, e você não está observando. Você ganha consistência para poder participar de uma consulta pública e usar a base do que foi combinado com a sociedade até para delimitar, né, o que pode ou não ser feito. Perfeito. Bom, Marcos, eu acho que a sua apresentação foi super rica e já trouxe, né, um esclarecimento muito grande, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do desafio. Quais são os principais desafios para implementar e divulgar essa infraestrutura da qualidade no país? E aí, não sei se de repente você pode tratar um pouco mais de indústria automotiva nesse aspecto. Olha, particularmente a indústria automotiva, ela é uma das que melhor entende essa questão da infraestrutura da qualidade, porque o nível, né, de exigência da qualidade nela é muito elevado comparado com grande parte de outras indústrias, né? Nós estamos falando de veículos que geram riscos, né, que podem causar acidentes, então cada peça que é colocada ali tem que ser verificada novamente, todos os instrumentos têm que ser muito bem calibrados. Nós estimamos que uma indústria como a automotiva, só em medição, deve gastar em torno de 10% do custo dela, deve ser em termos de metrologia. Mas, de maneira geral, nós não percebemos o conhecimento na sociedade. Então, eu tenho me tornado praticamente um pregador do evangelho e da infraestrutura da qualidade. Eu acho que o maior desafio no Brasil hoje é que a infraestrutura da qualidade seja uma ideia difundida dentro da sociedade, porque senão não vai se entender a regulamentação. Tudo vai ser visto com viés, por exemplo, de reserva de mercado, e às vezes não tem nada a ver, não tem nada de reserva de mercado. Você quer dar justamente o suporte para que as coisas se desenvolvam. Mas, para isso, esses conceitos têm que estar difundidos, e não estavam difundidos nem dentro do próprio Inmetro. Então, o Inmetro, dentro dele, ele via muito particularizado uma parte ou outra, e o grande esforço é que se perceba isso como um sistema, e quem está trabalhando a metrologia não esteja dissociado de quem faz a avaliação da conformidade, que não esteja dissociado de quem faz a acreditação e quem faz a normalização. Um tem que estar olhando para o outro para que essas coisas elas sejam desenvolvidas em harmonia. E a indústria automotiva, né, é uma das grandes indústrias do país,
e nossa disposição com ela é de trabalhar projetos que possam alavancar essa infraestrutura da qualidade. E aí dependemos muito também da própria indústria, se aproximando do Inmetro, colocar o que pode ser feito. Né? Lembrando, nós somos uma ICT, nós temos um centro de pesquisa com 52 laboratórios, nas mais diversas áreas, tanto de metrologia como de tecnologia. Perfeito. É uma orquestra, né, Marcos? Cláudio, de que forma o IKEA acompanha e participa desse processo? Como tem sido a presença do Instituto? Então, a gente, como Instituto de Qualidade, né, primeiro, a gente sempre pensa no cliente, né? Então, hoje, quando a gente fala de qualidade, a gente fala em melhorar a experiência do cliente, né, como um todo, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, seja na qualidade, seja na segurança, né? Depois, a gente tem também um propósito no IKEA, né, que é promover a qualidade, a sustentabilidade e a competitividade para a indústria, né, agregando valor para a sociedade. Então, assim, se tudo que for feito não agregar valor para a sociedade, não tem sentido. Então, acho que esse é o sentido realmente disso, né? E depois, eu acho que vem a questão da competitividade, né? Então, a gente vê uma indústria se transformando, né? Uma indústria de mobilidade, né? O Marcos falou um pouco aí do exemplo do Uber, por exemplo, que acaba trazendo, né, e sendo um próprio concorrente daquela indústria de base que a gente conheceu no passado, né, que se baseava realmente em vender veículos, desenvolver veículos, né, então eu acho fundamental realmente todos esses aspectos, né, e essa é a postura do IKEA, né, olhando para o cliente, olhando para a sociedade e olhando para a competitividade da indústria. Acho que esse é o ponto-chave. E agora mais uma pergunta para o Marcos. A gente vive esse contexto, Marcos, em que os veículos e a indústria automotiva estão cada vez mais digitais, né? Tanto nos produtos quanto internamente. Você citou aí a questão da indústria 4.0. Gostaria que você falasse um pouco mais de como o Inmetro trabalha para estabelecer normas e garantir a qualidade nesse contexto. E também lembro quem está assistindo a gente aí que aqui na Trilha da Qualidade a gente tem um vídeo que a gente falou bastante sobre isso com o Gustavo Santana Borges, da Anatel. Mas muito bem, Marcos, diga a sua visão sobre esse tema. Olha, um dos grandes desafios que eu vejo hoje, né, em termos de infraestrutura da qualidade, é incorporar os dados, que era uma coisa que se trabalhava muito pouco. Né? Dados que eu digo, esses comportamentos. Então, por exemplo, os carros cada vez mais digitais têm um computador de bordo. Como é que nós usamos isso a nosso favor, por exemplo, para fazer o controle do abastecimento do veículo, que é uma preocupação do Inmetro, né? Garantir que o que está sendo abastecido no posto é o que está indo para o tanque do carro. Nós estamos atacando questões da bomba de combustível, mas já estamos visualizando um projeto de poder comunicar com o OBD, né, com o próprio computador do veículo, e ter informação do que está sendo abastecido do veículo. Se a gente consegue, com precisão, saber o que está entrando de combustível no veículo, eu não preciso mais me preocupar com a bomba. O que vai valer é o que está sendo abastecido ali no carro. Você dá um salto, você muda de patamar e consegue trabalhar. Uma outra possibilidade que nós temos hoje, que está começando a ser explorada agora, que o Inmetro recentemente se tornou uma autoridade certificadora na certificação digital de objetos. Significa o quê? Que a gente pode trabalhar a certificação dos objetos em si ou das medições que os objetos fazem. A primeira aplicação, que vai ser na bomba de combustível, vai permitir que se assine, por exemplo, a informação do que está sendo abastecido, e você tem esse dado disponível para o próprio usuário, através de um aplicativo de celular, e alimente os bancos de dados do próprio Inmetro. E você, tendo o padrão de que está sendo consumido, verifique aonde que pode ter uma irregularidade. Então, isso nós estamos apenas começando a utilizar. Poderíamos usar, por exemplo, essa certificação digital em alguma coisa da indústria automobilística? Não sabemos. A gente tem que sentar, né, o Inmetro com a própria indústria e ver se possibilidades.
seria cabível aqui de ter uma certificação digital, como, por exemplo, nós temos nas pessoas físicas, né, com o seu token, tem nos processos judiciais, e agora o Inmetro tem essa possibilidade de normatizar e colocar toda a estrutura de chave pública do Brasil para atuar na certificação digital de objetos. Muito bem. Cláudio, qual é a visão do IKEA sobre esse tema? Então, os veículos estão se transformando também, né? Então, essa digitalização da economia é um pouco base desse casamento da teoria de Moore, né? Que ele fala lá dos transistores que iam dobrar com a internet. Então, hoje, com a internet disponível, né? E com a mudança de comportamento também dos próprios clientes, né? Da forma de agir, de se portar frente a essa indústria também. E os carros, como no exemplo do Marcos, acabam sendo computadores sobre rodas, basicamente. Então, hoje existem mil possibilidades, né? Seja por análise de dados, né? E depois os próprios clientes também mudaram completamente o comportamento. Então, hoje o cliente ele quer estar assistindo um podcast ou assistindo um vídeo no YouTube, ele sai da casa dele, ele entra no carro, ele quer que isso seja conectado diretamente ali. Então, muda completamente a forma do cliente agir também, né? E a gente pode ter mil possibilidades aí, tanto para questões de qualidade, quanto para segurança, quanto de regulamentação, que a gente pode estar acompanhando isso no carro praticamente online, né? Então, isso é uma possibilidade imensa, né, para a medida também, para que a gente acompanhe, melhore a qualidade e melhore também toda a segurança para os clientes, né? Então, acho que esse é um ponto-chave, né? E com certificações, né, a gente acho que vai falar um pouquinho depois de softwares, né? Então, o carro tem aí milhões de linhas de softwares, né? Então, imagina um carro com sistema, tecnologia de automação, né? Que você tenha lá alguns sistemas do carro que funcionem autônomos, né? E aí, diretamente, você consegue já, por exemplo, né, assegurar a qualidade desses sistemas, né, para a segurança dos clientes, né? Que é algo que aumenta muito a complexidade da indústria, a complexidade do produto também. Sim. Pegando esse gancho que você levantou, Cláudio, devolvo uma pergunta ao Marcos sobre essa questão do software, né? Como trabalhar para elevar a qualidade, garantir a qualidade desses sistemas cada vez mais presentes no setor automotivo? Tem algum plano do Inmetro nessa direção? Olha, como foi colocado, né, nosso objetivo estratégico número 1 é prover soluções tecnológicas, né, em apoio ao setor produtivo. Nós temos toda uma área voltada para a tecnologia da informação dentro do Inmetro, com técnicos sênios, nível sênios, que trabalham esse tema, tanto que produziram, né, os requisitos para a solução da questão da bomba de combustível, chip. Recentemente também fizemos um apoio ao Comando de Defesa Cibernética na questão de avaliação de produtos na área de cibernética, né, começando ali pelo firewall, como é que você avalia um firewall, verifica se ele está sendo efetivo ou não, está filtrando essas coisas todas, né? Então, é um software, praticamente software, que está sendo avaliado. Então, nós temos toda a nossa linha de pesquisa em TIC, além do nossos próprios cursos na Academia do Inmetro, que trata da metrologia na área de tecnologia da informação e até curso técnico na área de cibernética. Nós temos hoje no Inmetro funcionando um curso tecnológico na área de cibernética também. E eu acho que um ponto interessante, um grande desafio também que vem pela frente para a própria indústria automobilística é a questão dos carros elétricos. Né? Como é que nós vamos trabalhar a certificação dos carros elétricos no Brasil? Né? E quando for começar a ser cobrado o abastecimento elétrico dos carros? Hoje, que eu saiba, não está sendo ainda cobrado, mas quando tiver veículos em quantidade, vai estar sendo abastecido e vai ter um negócio associado. Então, você já tem também uma questão de metrologia legal. Né? Se uma medição está sendo base para uma relação comercial, o Inmetro vai ter que fazer regulamentação disso também.
questões de segurança, né? Vou estar fazendo abastecimento do carro elétrico, já tivemos registro de um ou outro acidente em outros países. A questão da bateria, como é que eu garanto a segurança? Então, o Inmetro na infraestrutura da qualidade, os organismos de certificação, como o IQA, teriam que estar muito ligados nisso, né? Porque vão ter que trabalhar também toda uma nova gama de serviços que vai a partir do crescimento da utilização do carro elétrico no país. Sim. Ó, você já trouxe um ponto que a gente vai querer abordar, né? Essa questão da descarbonização, da eletrificação, que é um movimento que ainda rumo à eletrificação tem caminhado devagar no Brasil, mas começou a se acelerar nos últimos anos, né? Então, qual tem sido a demanda, Marcos, por esse tipo de solução e até pela característica local, né? Como a gente tem o etanol e muitas vezes o caminho vai ser combinado, veículos híbridos, etanol e elétrico, flex e elétrico, o Inmetro tem recebido demandas nesse sentido? Como esse trabalho está acontecendo? Ora, do meu conhecimento, não. Pode ser que lá no centro tecnológico tenha havido alguma coisa específica, mas do meu conhecimento, o que estamos trabalhando mais é o PBE veicular, né? O Plano Brasileiro de Etiquetagem, de como você medir a eficiência energética desses veículos, diminuição da pegada de carbono, essas coisas todas, para atualização do PBE hoje existente. Então, isso está em andamento, mas que seja específico dentro dessa nova pegada, que eu tenha conhecimento, por enquanto a demanda não está batendo muito, e mesmo a questão de carros elétricos, né? Pouco se fala, mas nós do Inmetro já temos com algumas iniciativas aí que poderemos anunciar um pouquinho mais para frente, de começar a botar o pé na questão da certificação dos carros elétricos no Brasil. Muito bem. Cláudio, como tem sido o IKEA tem trabalhado nessa frente? Como vocês têm analisado esse movimento? A gente está bem próximo da Comissão Qualidade da Anfávia, discutindo esse ponto, né? E eu internamente também na montadora também tenho acompanhado, né? E tenho acompanhado um pouco com os colegas da Europa também. Então, assim, acho que o primeiro ponto é que a gente tem aí para os elétricos, né? Muitas plataformas mundiais, né? Então, acho que uma primeira questão que vem é a questão da convergência internacional, né? Como que a gente vai se portar, né? Um veículo que já está certificado em um mercado, né? Como que a gente vai se portar aqui num novo mercado, um produto completamente desenvolvido praticamente fora ali. A gente vai. Depois vem a questão da integração local que sempre acontece, né? Depois a gente vai seguramente desenvolver componentes aqui localmente, né? Para integrar localmente parte desse propulsor, né? Então, acho que esse é um ponto importante também para a gente falar. E eu acho que tem dois pontos aqui chaves também que a gente está vendo da experiência da Europa, que é a questão da infraestrutura, né? Realmente, que acho que é um ponto chave para a gente discutir, um ponto aí de debate, né? E a questão também da certificação de profissionais, né? Então, a gente vê que existe um risco muito grande, né, em reparar esse tipo de veículo, e realmente tem que ser um profissional habilitado, certificado para trabalhar com esse tipo de produto, né? Então, esse é um ponto chave também para colocar na mesa, na discussão. E depois, acho que a gente entra na parte de economia circular, na questão também de reciclagem, né? Toda a questão da bateria, que está sendo muito discutida na Europa, né? E em outras regiões, né, que a gente tem que colocar na mesa também. Então, acho que são esses os pontos que a gente tem discutido aí recentemente. Muito bem. Cláudio, você traz aspectos super interessantes e eu aproveito para perguntar para o Marcos. Essa questão internacional, das normas internacionais que o Cláudio apontou, o Inmetro está caminhando na direção de tentar trazer uma regulamentação equivalente? Qual tem sido o direcionamento nesse sentido? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Fórum Nacional de Normalização é a BNT, né? Então, grande parte desse papel, na verdade, está junto com a BNT. O Inmetro, no que tange a normalização, ele tem que procurar trabalhar muito junto com o setor produtivo para entender o que é melhor, né? O que é melhor para o desenvolvimento desse setor.
Se tem uma norma da BNT, é uma situação. Se não tem a norma da BNT, o mais interessante é produzir uma norma brasileira ou adotar uma norma internacional, que hoje há até um decreto que permite, né, na ausência de norma ou uma norma muito desatualizada, você adotar diretamente uma norma internacional. Então, não podemos confundir também, né, norma internacional com normas nacionais de outros países. Então, as normas ISO são normas internacionais. As normas da AASHTO, lá nos Estados Unidos, elas não são normas internacionais, são normas norte-americanas que podem servir de base ou podem ser traduzidas para o Brasil através da BNT. Agora, tudo isso são as partes interessadas que têm que discutir e ver o melhor caminho como ferramenta. O que nós precisamos, né? E por isso que essas coisas têm que funcionar de forma integrada. Então, qualquer coisa que envolve normalização, logicamente, tem que estar a BNT junto, tem que estar o Inmetro, e hoje a relação do Inmetro com a BNT, na palavra do presidente da BNT, nunca teve tão boa. Então, hoje eu posso dizer, não há nenhum choque entre a BNT e Inmetro. Nós estamos trabalhando juntos em infraestrutura da qualidade, estamos bem alinhados, e agora é questão do próprio setor, dentro da sua organização, levantar as demandas, né, o que precisa ser normalizado, o que precisa ser atualizado, e estamos um grande tema também para essa conversa, né, um mercado cada vez mais global. Então, isso é uma realidade, né, que aproxima o país, a regulamentação em todos os países, e cada vez elas têm que ser mais harmônicas, porque se elas não são harmônicas, o país acaba ficando isolado dentro do sistema global. E esses interesses é que têm que ser muito bem conversados, e acho que o Inmetro também tem um grande papel de harmonização das partes interessadas, principalmente dentro do país, né? Então, se tem divisões diferentes, vamos sentar numa mesa e o Inmetro pode promover essa harmonização dos diversos interesses para que a gente possa realmente ter novamente uma infraestrutura da qualidade que sirva a seu propósito, que é o que o Cláudio estava colocando, né? Maior valor agregado para o consumidor, senão não faz sentido. Então, é isso que a gente tem que estar vendo ali na frente. Produtos com melhor valor agregado para que você tenha aquele círculo que eu falei, né? Melhores empregos para quem trabalha na indústria, para quem trabalha no comércio vendendo serviço, que são em via os próprios consumidores. Então, eles terão, aquela característica do capitalismo, né? Eles serão os próprios consumidores, tendo mais recursos para poder consumir, vão poder consumir bens de maior qualidade e assim você entra no círculo virtuoso. O contrário é o pior dos mundos, né? Você tem um produto que não exige qualidade, então você também não precisa da qualidade do emprego, você vai ganhar menos, vai consumir produtos cada vez piores, você entra numa espiral negativa, e o resultado é a estagnação econômica, que marcou o Brasil e muito nas últimas décadas. Muito bem, perfeita a visão. E falando dessa interlocução entre sociedade, consumidor e tudo mais, a gente tem visto essa crescente demanda e debate em torno da agenda ESG, de meio ambiente, sustentabilidade e governança nas empresas, isso em todos os setores. E claro que o setor automotivo, como um elo tão forte da economia, tem um interesse nisso e tem mergulhado nisso, até como o Cláudio disse, tem essas questões muito práticas, né, de reciclagem, de economia circular, de logística reversa, muitas vezes. Como o Inmetro tem trabalhado essa pauta, Marcos? Olha, aí, novamente, né, questão das ferramentas. Quais as ferramentas que nós temos? O sistema de acreditação, avaliação da conformidade e medição. Então, assim, em linhas gerais, são os 3 grandes sistemas. A partir do momento que você tem as normas, né, feitas ou pela BNT, ou por governos estaduais ou federais que trabalhem essas questões, nós podemos desenvolver os programas de avaliação da conformidade para garantir que essas questões de economia circular estejam sendo realmente levantadas. E começa a aparecer para a gente pedidos nesse sentido, né? Como é que eu certifico que aquela empresa está economicamente sustentável? E aí a primeira... então, qual é a base legal? Qual é a norma para isso? Existe uma norma da BNT? Existe uma norma da ISO? Se existe uma norma da ISO ou da BNT e há interesse da sociedade em promover esse tipo de certificação, aí nós podemos desenvolver um programa de avaliação da conformidade,
e um programa de acreditação para que os organismos de avaliação possam fazer esse tipo de certificação. Então, é questão de customização das ferramentas, né, do que é preciso nesse momento. E algumas primeiras conversas começam a acontecer nesse sentido, já nos procuraram, fazendo essa pergunta: como é que eu garanto que aquela empresa que está fazendo algum processo, algum programa de economia sustentável realmente está fazendo isso, até porque ela começa a ter isenções de impostos em algum caso, alguns benefícios de comércio, e aí é a entrega da ferramenta, né? E aí a grande questão é essa conversa: o que eu preciso e o que o Inmetro pode fornecer para resolver esse problema. Perfeito. Cláudio, como tem sido essa discussão no IKEA? Olha, a gente atualizou recentemente nosso planejamento estratégico, né, e a sustentabilidade está ali, né, é o futuro. Então, assim, a gente tem visto também nas montadoras, né, no próprio propósito das montadoras já entra toda a questão da mobilidade sustentável, limpa, né? Então, eu acho que esse realmente é o caminho, né? Descarbonização, né? A gente está falando de eletrificação, mas tem uma discussão grande aí também falando de hidrogênio verde, né? Então, assim, é o futuro. Quem não investir em sustentabilidade está fora. Sim, com certeza. Bom, muito bem, nossa discussão está chegando ao fim. Eu tenho uma última pergunta breve antes da gente encerrar. Eu gostaria de ouvir primeiro de você, Marcos, como tem se desenvolvido, né? Quais são os resultados de recentes regulamentações dessa parceria intensa entre o setor automotivo e Inmetro? E aí eu cito como exemplo o programa de etiquetagem veicular. Que resultados você pode enumerar de iniciativas mais recentes dos últimos anos? Olha, digamos assim, no último ano, nós praticamente nos voltamos muito à questão de tratar do que chamamos de entulho regulatório. Fazer a consolidação de regulamentos, diminuir a quantidade de regulamentos, e esse esforço está sendo feito muito conversado com os próprios setores, de forma a consolidar regulamentos e cumprir até um decreto que é fundamental, né? No Brasil, como eu falei, tem tanto regulamento que você não sabe mais qual que está valendo. Então, o primeiro esforço foi mostrar: ó, esses estão valendo, esses aqui já não estão mais. Então, vamos revogar explicitamente e tirar isso e limpar. E a agenda regulatória do Inmetro, no último ano, ela ficou muito parada em função da discussão do modelo regulatório. Então, nós temos, ao mesmo tempo, uma pandemia que traz todas aquelas questões de dificuldade de uma série de coisas e distorções no mercado. Você não sabe exatamente como o mercado está funcionando em função de decretos municipais, estaduais, aquelas coisas todas. E também você não tem a clareza desse modelo regulatório de como você vai seguir daí para frente. Então, eu particularmente não me recordo quais são os regulamentos que envolvem a questão automobilística que ficaram mais em voga nesse último ano. Pelo menos não chegou nenhum para mim como extremamente complexo. Então, eu entendo que as coisas estavam seguindo harmonizadas, porque quando tem a gritaria, eu logo fico sabendo, né? E por parte do que nós trabalhamos em regulamento automotivo, não veio... a Anfávia nunca pediu uma reunião comigo para tratar desse assunto. Nós tivemos uma reunião inicial quando eu assumi a presidência, que levantaram as questões principais, mas eu entendi um momento de consolidar o modelo regulatório para que a gente possa, aí sim, fazer uma agenda regulatória buscando o que nós queremos, a eficiência, né? Um regulamento que realmente funcione, faça sentido e que não seja um conjunto de obrigações que muitas vezes não fazem sentido. Existe uma série de dificuldades, né? Até questões de harmonização com os regulamentos do Mercosul, que essa é uma questão que acaba afetando muito a indústria automobilística. Muitas vezes exige algum ensaio lá na regulamentação do Mercosul, que não faz muito sentido dentro do país e é muito caro, e aí a gente tenta fazer todo esse jogo que não é fácil, né? Porque você tem, por um lado, o país com uma agenda muito voltada para a liberdade econômica, mas que não necessariamente é a mesma toada que estava dentro da regulamentação do Mercosul. E nós sabemos como a indústria automobilística também, a regulamentação do Mercosul tem uma importância muito grande, né, desse comércio que existe entre os países, né, nessa própria indústria. Com certeza.
Cláudio, gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse tema, sobre como a qualidade na indústria automotiva avançou nos últimos anos e recentemente por meio dessas iniciativas e dessas regulamentações. Então, como eu falei no início, né, então a qualidade ela avança com foco no cliente e na sociedade, né? Então acho que esse é o ponto. E as regulamentações vêm para amplificar isso também, né? Tem também uma visibilidade das regulamentações com base em cliente e na sociedade. Então isso traz realmente oportunidades de evolução para os produtos, né? Para a evolução do nível de qualidade, mais competitividade, né? Então esse é o ponto, né? E eu acho que o que fica, o que o Marcos falou realmente é essa governança, né? Que é importante, né? Saber colocar os limites, né? Poder agilizar toda essa entrada do mercado, dos novos produtos, né? Mas nunca perder de vista a vigilância, né? Então, assim, realmente estar atento, né? E coibir realmente as irregularidades. Acho que esse é o ponto, né? E sempre olhar para o cliente, para a sociedade. Esse é o ponto-chave. Maravilha. Bom, gente, nosso tempo, nossa conversa aqui está chegando ao fim. Marcos, agradeço imensamente a sua participação, foi um prazer te receber. Obrigado a todos. Foi um prazer para mim estar aqui, poder falar um pouquinho do Inmetro, principalmente do contexto, né? Que a gente não entende modelo regulatório se a gente não entender o que está na cabeça do Inmetro nesse momento. E é isso que eu tentei transmitir para vocês aqui. Obrigado. Claro, obrigada pela clareza. Cláudio, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença. Muito obrigado, Giovana. Obrigado pela parceria também. Obrigado, Marcos, aí também. E tudo de bom para todos aí. Obrigada. Bom, pessoal, quem está aí nos assistindo, essa conversa aqui com o Inmetro continua no podcast do IKEA. Então, fiquem ligados aí que em breve a gente vai aprofundar um pouco mais essa discussão. E eu também te convido, se você chegou por esse vídeo até a trilha da qualidade, eu te convido a conferir os outros conteúdos que a gente preparou. Tem muito material relevante, muita discussão valiosa sobre regulamentação aqui, então fica à vontade para explorar. Até o próximo vídeo.